Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar em cima do Salmo 121. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua presença, Pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem as coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Oh, meu Pai, nos ajude a confiar em Ti, nas Tuas promessas, e eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu Pai, tira toda a solidão, todo o vazio, toda a tristeza na alma, Senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então. Agora nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Davi disse: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém? A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus, porque eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus naquele momento se levantou e Ele acalmou aquela tempestade. E no final Ele disse: Homens de pequena fé. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado. E nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada. Na verdade, Ele está olhando por nós. Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele vem em nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero, e ela nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia. Então vamos orar mais uma vez.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a Tua presença e o Senhor me fortaleceu, o Senhor renovou as minhas esperanças. Por isso eu te peço agora, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixe eles serem afogados pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas, Pai, do dia a dia. Não deixe o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora, que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a Tua mão sobre estas vidas, Senhor. Coloca a Tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos 1, 2, 3 pessoas em que você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. Amém? E agora nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém? Você realmente acredita que o Senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo ele vai tentar sim, ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também, porque nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, a gente fica mais sensível. Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota. Mas isso é uma mentira. Porque assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão. Porque Deus não te trata de acordo com seus pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito, mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis, mas Ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos, ninguém merece nada. A salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade, tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus e você crê nele como seu Salvador, então a proteção de Deus está sobre você. Amém? Então Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação e nós vemos que Davi não foi diferente. Mas se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo, Ele é a nossa sombra, à nossa direita. E Ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite. Então, não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? E vamos fazer mais uma oração antes de nós continuarmos. E agora eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças para orar sequer, Pai. Oh Deus, esteja ao lado dela o tempo todo, Pai. Proteja essa pessoa, esconde ela do inimigo, Senhor. Que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família.
Em nome de Jesus, Pai, nos proteja, Pai, esteja conosco o tempo todo. E que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar, Pai. Que o Senhor possa nos guardar das provações e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da Tua proteção, do Teu cuidado. Nós carecemos das Tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai. Como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Uma vez eu li uma frase muito interessante que diz o seguinte: a consciência é a voz de Deus no coração do homem. Sabe aquela voz interior que você ouve dentro de você antes de fazer algo importante, ou até mesmo depois de ter cometido um erro? Ou então, quando você está para fazer algo e você sente uma voz interior falando para não fazer. Então, irmãos, essa voz é conhecida como a voz da consciência, que no nosso caso, que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que é a voz de Deus nos mostrando o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer. Se nós lermos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos, nós vamos ver que ele sempre se refere a Deus ou ao Espírito Santo quando ele está falando sobre a consciência. Em Romanos capítulo 9, por exemplo, ele disse o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Olha isso, irmãos. A Bíblia também nos mostra o significado de consciência no Antigo Testamento, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento. Naquele momento, eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do Jardim do Éden, porque a consciência daquele casal falou ao coração de cada um deles que eles tinham cometido um grande erro. Não havia ninguém ali para dizer para eles que eles tinham errado, mas a voz na consciência acusou eles. E existe também um episódio no livro de 2 Samuel em que o rei Davi ele foi alertado pelo Espírito Santo no seu coração sobre um pecado grave que ele tinha cometido. Olha o que está escrito, 2 Samuel capítulo 24, o versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Olha isso, meus irmãos. Aqui nós vemos Davi desobedecendo a Deus e na mesma hora ele sentiu um remorso. Na mesma hora ele começou a clamar a Deus por misericórdia, porque ele viu a besteira que ele tinha feito. Então deu para entender que quando Deus quer falar com você, Ele vai falar na sua consciência. Muitas vezes a gente pensa assim: eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Irmãos, quando Deus fala conosco, Ele fala na nossa cabeça mesmo. Ele fala na nossa mente, entendeu? E hoje eu quero contar a história de um homem chamado Herodes. Esse homem era governador da Galileia e ele teve uma participação direta na prisão e na morte de João Batista, que era primo de Jesus. Em Marcos capítulo 6 está escrito assim, preste atenção. O próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Irmãos, existe uma frase que diz que nem sempre a consciência impede que alguém cometa erros, mas ela impede que essa pessoa aprove os erros que cometeu. E isso fica muito claro aqui na história de Herodes e de João Batista, porque se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que mesmo tendo prendido João Batista, Herodes não fazia mal nenhum para aquele homem, porque a sua consciência não deixava. Mas aí aconteceu uma situação que mudou toda a história. Herodes estava mais preocupado em agradar as pessoas do que em fazer o que é certo. E em determinado momento, ele ignorou aquela voz na sua consciência e ele atendeu ao pedido da filha de Herodias para matar João Batista. Veja só o que está escrito. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes,
aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. E o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Olha isso, irmãos, eu não tenho dúvidas de que a voz da consciência de Herodes dizia para ele não cumprir a sua palavra de matar João Batista, mas ele preferiu dar ouvidos ao seu ego e cometeu o pior erro de sua vida, e com certeza ele teve que conviver com esse peso para sempre. E por que eu decidi contar essa história hoje? É que muitas vezes você anula a voz do Espírito Santo dentro de você, na sua consciência. Muitas vezes Deus está falando com você para não fazer algo, para não aceitar aquela proposta de emprego, mas muitas vezes você fala não. Você prefere obedecer às pessoas à sua volta, você prefere fazer a sua vontade do que obedecer a Deus. Irmãos, existem muitas passagens da Bíblia dizendo para não sermos teimosos, desobedientes. A Bíblia diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não devemos endurecer o nosso coração. Oh, meu amado, saiba que Deus tem o melhor para você. Você não precisa ter medo de se entregar ao Senhor. Você não precisa ter medo de tomar uma decisão pela fé. Eu sei que muitas vezes é difícil fazer algo que você não quer, porque você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de sofrer, mas eu posso te dizer por experiência própria, quando a gente obedece a Deus, o Senhor cuida de tudo. Ele faz algo muito maior do que nós podemos pedir ou pensar. E tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você está com um pecado escondido no coração. Você não quer abrir mão desse pecado porque você se sente bem, você sente o prazer do pecado. Mas, meu irmão, se Deus está acusando a sua consciência, é para que você se arrependa, para que você mude de vida, porque o que Deus tem preparado para você só vai chegar quando você abrir mão de certas coisas. Não seja como Herodes, que foi covarde e ele pensou somente em agradar as pessoas. Meu irmão, mais importante é você agradar a Deus. E lembre-se que quando você sente paz na sua consciência, ali é o Senhor aprovando a sua decisão. Não é por acaso que existe aquele ditado muito conhecido que diz que o melhor travesseiro é uma boa consciência. Amém? Irmãos, agora eu quero orar por vocês e no final eu tenho um recado muito importante. Não saia deste vídeo, tá ok? Se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Vamos buscar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença neste momento para te louvar e te agradecer por mais um dia de vida. Oh, meu Deus, se não fossem as tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui. Por isso eu quero te agradecer, Senhor, do fundo do meu coração, pela tua graça e misericórdia que cobrem a minha vida todos os dias, também na vida do meu irmão e da minha irmã. Oh, meu Deus, se não fosse o teu perdão, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sangue de Jesus derramado naquela cruz em favor de cada um de nós, a nossa vida seria só destruição, seria só derrota e estaríamos condenados para sempre. Por isso, meu Pai, eu te agradeço porque hoje nós estamos em Cristo e já não há mais condenação para aqueles que foram salvos, lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. Ó Senhor, eu te peço, dá-nos uma boa consciência, Senhor, que a gente consiga entender a tua voz e que a gente não fique confuso diante das situações. Pai, que o Senhor nos aponte o melhor caminho a seguir e que o Senhor nos mostre também quando existe uma armadilha à nossa frente, porque o Senhor conhece o futuro, o Senhor sabe dos planos de Satanás contra a nossa vida, e por isso eu te peço, ó Deus, proteja-nos contra as armadilhas, proteja-nos de todo ataque espiritual, de todos os dardos inflamados, e que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa família,
que o Senhor proteja a nossa casa, meu Pai. São tantas pessoas que se levantam contra nós, tantas pessoas que tentam nos prejudicar, tentam nos humilhar. Oh, meu Deus, não deixa a gente ser atingido por essas coisas. Que a nossa mente esteja blindada, que a nossa mente esteja protegida, porque ela é o local onde o Senhor vai falar conosco. Pai, essa pessoa que hoje está presa a algum pecado, e hoje ela vive com a consciência pesada, porque sabe que está desobedecendo ao Senhor. Em primeiro lugar, Pai, eu te peço, derrama do teu amor, da tua paz, da tua misericórdia. Em segundo lugar, Pai, eu te peço, restaura a vida dela. Ajuda ela a se libertar deste pecado, meu Pai. Não é na nossa força de vontade, mas é na nossa dependência de Ti. Oh, meu Pai, que essa pessoa sinta o desejo cada dia mais de orar, de Te buscar. E desde já eu Te agradeço, Pai, porque essa corrente de oração tem só aumentado. Quantas vidas, meu Pai, já foram salvas, transformadas, e eu só tenho que Te agradecer, ó Deus. Restaura a força, restaura a alegria, restaura a esperança. Que nós possamos estar no centro da Tua vontade, que a gente não venha agir por conta própria, mas que a Tua vontade seja feita hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, você que está angustiado, você que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde física e espiritual, e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo 121. É um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi, e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo, passo a passo, e assim nós vamos buscando ao Senhor em oração, tá bom? Então eu vou começar lendo para você o Salmo 121 e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste Salmo. Começa assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo 1 e no versículo 2 diz assim, ó: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo, e nesta oração Davi então se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso o Salmo 121, ele pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito, porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo.
Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente Davi ele confirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando: eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença, a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém?